Olá pessoal, continuando o nosso curso de processo estocástico, vamos ver a resposta dos sistemas lineares aos sinais aleatórios. Ou seja, a gente vai ter sinais aleatórios como entrada de sistemas lineares, o comportamento desse sistema. Bem, na última aula vimos a definição de densidade espectral de potência e o conceito de ruído branco. Na aula de hoje, como já dissemos, vamos ver a resposta dos sistemas lineares aos sinais aleatórios, vamos definir o sistema linear invariante no tempo e vamos fazer uma análise dos sistemas contínuos no tempo. Na nossa frase de hoje, nosso momento de reflexão, temos uma frase do matemático e filósofo inglês, Penrose, que ele diz o seguinte: quando buscamos a mais profunda compreensão possível da maneira como o mundo se comporta, somos atraídos para a matemática. É quase como se o mundo físico fosse construído a partir da matemática. Esse é um dos dilemas que a gente tem filosóficos no mundo. A matemática já existe e nós estamos apenas descobrindo ela, ou a gente cria a matemática para explicar o mundo. Bem, várias aplicações envolvem o processamento de sinais aleatórios. Entre elas estão a predição de valores futuros de um sinal baseado em valores passados e presentes do sinal. Na recuperação de sinais corrompidos pelo ruído. Então isso aqui é o cerne de telecomunicações, mas serve para praticamente todos os sinais. Todos os sinais eles são de alguma forma corrompidos pelo ruído. Na modulação de sinais aleatórios para transmissão. Então isso aqui é bem telecomunicações. E na conversão de um sinal em uma outra forma. Isso aqui é bem interessante, porque essa outra forma pode ser a compressão do sinal, tipo o que a gente tem atualmente para a música, o MP3, ele faz uma compressão do sinal, mas pode também ser para a questão de segurança, que seria a cifragem do sinal, esconder a informação que está sendo enviada através da cifragem. A gente vai determinar as propriedades estatísticas do processo estocástico de saída quando a entrada desse sistema for um processo estocástico estacionário no sentido amplo. Então essa é a ideia. A gente tem como entrada um processo estocástico no sentido amplo. É uma restrição da nossa análise. Então, para sinais determinísticos, só para definir formalmente o que seria um sistema linear invariante no tempo, então a gente considera um sistema x de t com resposta ao impulso h de t e com a saída y de t. Então isso aqui nunca varia, porque x de t é determinístico, então y t fica completamente determinado por x de t e pela resposta ao impulso do sistema. Então a definição de sistema linear invariante no tempo é a seguinte: um sistema linear invariante no tempo com resposta ao impulso h de t, se a entrada estiver relacionada com a saída da seguinte forma: o y de t é a convolução da resposta ao impulso com a entrada, com o sinal de entrada, que pode ser dado por essas duas integrais. Normalmente essas duas integrais, as integrais de convolução, não são fáceis de se fazer. Então muitas vezes a gente recorre a Fourier para tentar resolver essas integrais.
Bem, quando x de t é um impulso, né, a gente tem que o y de t, né, é justamente a resposta ao impulso, né, o h de t. Por isso, né, que a gente chama, né, de resposta ao impulso, o h de t. Bem, a gente diz que o sistema é causal, né, ou factível, né, se h de t é igual a zero, né, quando t é menor do que zero. A gente vai ver que a gente pode ter sistemas, né, que não são causais. Né. Tem uma possibilidade. Né. Em tempo real, isso é praticamente impossível. Bem, a transformada de Fourier, né, da resposta ao impulso é chamada de função de transferência. Né. Seria dada por isso aqui, né, que seria a transformada de Fourier, né, do impulso. Bem, considerando agora os sinais aleatórios, né, a gente tem agora como entrada, né, do nosso sistema, né, um sinal aleatório, né, um processo estocástico, né, x de t, e na saída, né, temos também um outro processo estocástico, né, y de t. As integrais, né, são da mesma forma, né, seria uma convolução, né, de x de t com a resposta ao impulso. Só que essas integrais, né, elas não resultam no valor, mas também no processo, né, estocástico. Né, para cada t, isso aqui tem um resultado de uma variável, né, aleatória. Né, e essas integrais, né, elas existem, né, no sentido da média quadrática, né, que é o critério de convergência, né, que a gente tem, né, para as integrais. É um critério probabilístico. Hein? Pode ter outros critérios também de convergência, hein? Mas a gente usa, né, a média quadrática, né, para definir integrais, né, de processos estocásticos. Bem, a gente está supondo, né, que o processo x de t é estacionário, né, no sentido amplo. Então eu tenho uma esperança constante, né, m de x, e uma função, né, de autocorrelação conhecida, né, r de x de tal. Então a gente vai provar, né, que y de t também é estacionário no sentido amplo. Não é? Então a saída, né, do sistema linear, né, invariante no tempo, né, é também um processo estacionário, né, no sentido amplo. Vamos ver como é que a gente faz isso. Né? A primeira coisa, vamos definir a esperança, né, de y de t. Isso aqui é uma definição geral. Hein? Então isso é a esperança, né, colocando o y de t em termos da convolução. É a esperança dessa integral, como o operador esperança é um operador linear, né, ele pode ir para dentro da integral. A resposta ao impulso é determinística, né? Então fica a esperança, né, de x de t de s, de t menos s. Como a gente disse, né, essas integrais, né, de convolução não são fáceis de calcular. Normalmente é bem trabalhosa. Né? Bem, se a gente restringir, né, que x de t é estacionário, né, no sentido amplo, essa esperança aqui é m de x, né, é uma constante. Então o m de x pode ir para fora, né, da integral. E essa integral aqui, né, é justamente, né, a função de transferência, né, no ponto zero. Né? Já que isso é a função de transferência é a transformada de Fourier, né, disso aqui. Quando a gente pega o ponto zero, né, a exponencial fica 1, né, e elevado a zero fica igual a 1. Então isso é a função de transferência, né, no ponto zero. Bem, então a esperança, né, do nosso processo, né, y de t, é constante, né, e igual à esperança do processo de entrada, né, vezes a função de transferência, né, no ponto zero. Bem, vamos provar agora, né, que a autocorrelação, né, de y de t depende apenas do tal. Então a gente tem que
por definição, né, a autocorrelação de T mais tal é a esperança, né, desse produto, né, de Y de T mais tal. Bem, colocando as formas na forma da convolução, né, a gente tem que isso é essa integral e essa integral, uma integral em S, né, e uma integral em R, né, em termos da convolução. Né. Bem, isso pode ser visto como uma integral dupla, né, e a gente já coloca, né, o operador esperança para dentro, né. Então aqui são as variáveis aleatórias, aqui são funções determinísticas, né, então a esperança pode ser colocada desse jeito. Bem, como isso aqui é um processo X, né, é um processo estacionário, né, no sentido amplo, então isso aqui por definição, né, é a autocorrelação, né, de T mais tal menos R menos T menos S. T menos S, né, fica menos T mais S, então corta o T com o T, né, que fica, sobra tal menos R, né, mais S. Ora, mas agora, né, o que é que acontece, né, com essa integral aqui? O que é que a gente já pode dizer, né? Isso aqui é uma integral em S, então como isso é uma integral definida, né, o S desaparece, porque tem uma integral, e uma integral em R, né? Então são os parâmetros da integral. Então esses parâmetros, né, R e S desaparecem. Então isso aqui sobra, né, só o tal. Então isso é um RY, né, de tal. Quando a gente resolver essa integral, né, ela vai ser função de tal. Certo? A gente precisa resolver, né, a integral. Mas sabe que o S e o R, né, desaparecem. Porque elas são as variáveis, né, de integração. Portanto, né, a autocorrelação, né, de Y depende só do tal, né, não depende do T. Portanto, né, o processo é estacionário, né, no sentido amplo. Tem esperança constante, né, e a autocorrelação, né, de T mais tal só depende do tal. Bem, aí, se a saída, né, Y de T é estacionária, né, no sentido amplo, a gente pode calcular a densidade espectral de potência, né, que seria a transformada de Fourier, né, da autocorrelação. Então a transformada de Fourier é dada por essa integral, né, de menos infinito a infinito, dy de tal é elevado a menos 2π, né, j, né, 2π f tal de tal. Aí perceba o seguinte, né, que ry de tal, né, é dada por essa integral dupla, né. Aqui, então a gente vai substituir, né, lá, substituindo aqui, isso vai dar uma integral tripla, né, agora, de ds, dr, de tal. Isso aqui a gente vai ver que é fácil, né, de resolver, apesar de ser uma integral tripla, né, a gente, com um recursozinho, né, a gente vai fazer uma modificação, né, de variáveis, vai chamar tal mais s menos r de u. Tá? Então du é igual a d tal, né, e os limites de integração continuam o mesmo, né, quando tal tende para infinito, né, u tende para infinito, quando tal tende para menos infinito, u também tende para menos infinito. E a gente substitui o tal aqui, né, o tal é igual a u, né, menos s mais r. Né? Então a gente vai substituir aqui. Aí quando a gente substitui, né, daria isso aqui. Bem, agora, veja, a gente pode ter agora desenvolvendo, né, essa exponencial, né, isso é a exponencial de menos j2πfu elevado a menos j vezes, né, elevado a menos j2πf mais, né, j2πfs e menos, né, j2πf tal não, r, desculpem. Então cada integral dessa, né, vai ficar na sua casinha, né? Então os s ficam com os s,
os R's ficam com os R's e o U fica com o U. Bem, isso aqui, né, como a gente já viu, é a transformada de Fourier, né, do impulso, que é a função de transferência, né, é o H de F. Né. Isso aqui, né, a gente já sabe, a transformada de Fourier da autocorrelação, né, de X. Isso é a densidade espectral, né, de X. E aqui, né, como o H de S é uma função real, né, não é uma função complexa, né, isso aqui é o conjugado, né, da função de transferência. Né, porque o E elevado a J2πf, né, S, é o conjugado, né, de E elevado a menos J, né, 2πfs. Certo? Então, o primeiro termo é o conjugado, né, o segundo é a função de transferência, e o terceiro termo é a densidade espectral de potência. Bem, o conjugado, né, vezes a função, né, o módulo, né, da função ao quadrado. Né, então a gente está dizendo o seguinte, né, se a gente tem a densidade da entrada, né, e tem a função de transferência, a gente pega o módulo dela ao quadrado, né, a gente tem a função, né, de transferência, né, da saída. Bem, a correlação cruzada, né, também pode ser vista mais ou menos da mesma forma. Né, então a gente tem o seguinte, né, a correlação cruzada de YX, né, de T e T menos tal, é a autocorrelação de Y de T, né, X de T menos tal. Colocando o Y de T, né, na forma da convolução, a gente tem isso aqui. Bem, aqui T, a nossa como é integral é em S, né? Então a gente como pode colocar, né, o X de T para dentro, né, o X de T menos tal para dentro, né, da integral, e colocando o operador esperança, né, também, né, para dentro da integral, a gente teria isso aqui. Bem, a gente tem que isso aqui é a autocorrelação, né, de S menos tal, né? Ou tal menos S, né? Que é uma função, de todo jeito, é uma função par, né? Pode ser vista com a correlação, né, de tal menos S. Bem, isso aqui, né, por definição, é a convolução, né, de H de tal, né, com a autocorrelação, né, de tal. Né, portanto, né, essa correlação cruzada aqui, né, tem como resultado, né, uma função, né, de tal. O T, né, desaparece. Né, veja que quando o limite da integração, né, as variáveis de integração é em S, né, o resultado dessa integral, né, da tal. Né. Então isso aqui é a convolução, né, e é uma função, né, do tal. Portanto, né, x e y são também, né, conjuntamente, né, estacionários no sentido amplo. Né. Bem, se a gente tomar a transformada de Fourier, né, da correlação cruzada, a gente tem a densidade espectral cruzada, né, de y de f. Bem, aí é a transformada da convolução, né? E o primeiro termo isso dá o produto, né, da transformada de H de tal e da transformada de Fourier da autocorrelação. E isso dá a função de transferência, né, e a densidade, né, espectral de potência. Então, se a gente tem, né, a função de transferência, né, e a densidade, né, a gente tem a correlação cruzada, né, de YX. Bem, a gente pode ver, né, facilmente, né, que a densidade, né, de XY, né, é só o conjugado, né, de YX. E como é dado, né, pelo conjugado, né, de H de F, S de X de F. Né. Porque SX de F, lembrando, né, SX de F, a densidade espectral, né, de potência de um processo, né, estacionário é uma função real. Né, então,
o conjugado, né, fica só no H. Bem, então, resumindo, né, a gente tem que um sistema linear e invariante no tempo, né, com resposta ao impulso h de t, e tendo como entrada, né, um processo estacionário, né, x de t, no sentido amplo. Processo estacionário, né, no sentido amplo, x de t. Então, o processo de saída é também estacionário no sentido amplo. Além disso, né, eles são conjuntamente, né, estacionários no sentido amplo, e a densidade da saída, né, está relacionada com a entrada, né, por essa fórmula, e as densidades cruzadas, né, espectrais cruzadas, são dadas, né, por essas fórmulas aqui, né, por esses produtos. Bem, em geral, né, x de t e y de t são dependentes, né, e a função densidade de probabilidade conjunta, né, de x de t e y de t, como em geral a gente não consegue caracterizá-las, né, e a não ser quando o x de t, né, for gaussiano, né, estacionário, né, no sentido amplo, e for gaussiano. Então a gaussiana tem essas facilidades, né? Bem, às vezes, né, a função de transferência, né, o módulo, né, da função de transferência ao quadrado é chamado de função de transferência de potência, né, porque relaciona, né, as densidades, né, espectrais de potência. Bem, vamos ver um exemplo, né, aqui. Esse exemplo é bem legal. Considere um processo estocástico, né, que a gente já analisou, né, na aula passada, né, que é A seno de 2πf0t mais um θ. Né? A e f0 são constantes, a amplitude, né, e a frequência. E θ é uma variável uniformemente distribuída, né, entre 0 e 2π. E isso é a entrada, né, para um sistema linear que tem como resposta um impulso, né, elevado a menos at u de t. Né? U de t é a função da grau. Né? Então vamos avaliar, né, o processo de saída. Bem, evidentemente, né, que isso é um filtro, né, de primeira ordem, implementado por um circuito RC. Né, e o A é essa constante, né, 1 sobre RC. Bem, vamos ver a esperança. Né? A esperança, né, de y de t é a esperança da entrada, né, vezes a função de transferência. Bem, a gente já viu, né, que a esperança, né, de x de t é zero, né? Então, como isso torna, né, a esperança, né, da saída também zero. Né? E a densidade espectral de potência, né, está relacionada, né, com a entrada, né, por essa fórmula, como a gente já viu. E na aula passada, né, a gente já viu, né, que a densidade espectral, né, de x de t, né, é dado por a ao quadrado sobre 4, né, com um impulso, né, em menos f0 e um impulso em mais f0. Bem, vamos calcular, né, o módulo, né, da função de transferência, né, ao quadrado. A função de transferência, né, é a transformada de Fourier da resposta ao impulso, né, e é dada usando a tabela, né, a gente vê que é 1 sobre A, né, mais J2πf. Calculando, né, o módulo, né, e elevando ao quadrado, dá exatamente, né, 1 sobre A ao quadrado, né, mais 2πf, né, ao quadrado. Bem, colocando agora em termos da densidade de saída, né, então o h de f ao quadrado, né, vezes a densidade, né, de x, né, da entrada. Bem, o que a gente tem é o seguinte, né, isso aqui, né, multiplicar uma função, né, por um impulso, como a gente vai ver aqui, né, a gente tem, dado que g de t, né, é definido, né, em t0, então quando a gente multiplica, né, essa função pelo impulso, é o valor, né, do impulso, né, em t0, né, vezes o impulso, né, na posição t0.
Então a gente faz a mesma coisa, né, para a equação anterior. Então aqui teria um impulso, né, em F0 e aqui teria um impulso, né, em menos F0. Né, mas como está ao quadrado, né, menos F0 ou F0 tanto faz, a gente já colocou em evidência aqui. Então essa é a nossa densidade, né, a densidade espectral de potência. Né. Como é que a gente analisa, né, isso aqui? Bem, a gente pode ver o seguinte, né, que quando o F0 é grande, né, isso aqui, né, vai tender para zero. Né, já ia até elevado ao quadrado, né, vai tender para zero, né, rapidamente. E o sinal, né, SY de F, né, é atenuado, né, para frequências, né, muito altas. Aí se a frequência for baixa, né, e o sinal, né, passa quase que integralmente. Então isso é o que foi dito agora, né? Então, se a gente tem esse sinal de entrada, né? Dependendo da frequência, né, desse sinal, ele é mais atenuado ou não. Então as frequências mais altas, né, são mais atenuadas, né, do que as frequências mais baixas. Isso como é característico, né, de um filtro que a gente chama de filtro passa-baixas. Ele atenua as altas frequências, né, e deixa passar, né, as frequências mais baixas. Essa é a ideia. Né. Agora é interessante, né, que o θ, né, ele não influencia, né, na densidade de saída. Quem influencia, né, é a frequência, né, F0. Bem, a foto, né, era do acervo do professor. Certo? Na próxima aula, né, a gente vai analisar, né, a resposta, né, dos sistemas lineares, né, no caso de sinais discretos no tempo. Hein? Até a próxima aula, pessoal.